lanterna não tá desligando, a lanterna não tá desligando. Corre! Vamos parar de fazer te matar. Eu fiquei chocado, porra! Tem vários filmes que as pessoas elas precisam entender que o terror ele pode também. Sim. Ele não é um gênero que ele tá numa caixinha e pronto e acabou. Né? Ele tem várias possibilidades. Sim. E isso é brilhante no terror. E aí vai um pouco desse preconceito com o terror, no sentido... E assim, quando a gente diz preconceito com o terror, não é que a gente tá obrigando você a assistir terror, não. É isso que você disse. Tem gente que não tem mais sensibilidade Com certeza, e não consegue. sim. Tudo bem não querer assistir. Incumbir ao terror essas limitações que é o problema, né? Como se o terror não pudesse tratar de determinados temas. Gente, terror é gênero. Terror é um gênero e... Como gênero, ele pode tratar inúmeras coisas. É que nem aquele papo... Esse filme, qual é o gênero dele? Animação. Não, qual é o gênero dele? É uma animação de comédia, de terror, de drama, comédia. Porra. Documentário também. Documentário não é gênero. Sim, animação, documentário são formatos, né? Então, qual é o gênero que ele trabalha? O Pista do Tinder é uma comédia, pô. Sim. Só que é documentário. Sim, então são inúmeras as possibilidades. E o cinema tem esse negócio de ficar na corda bamba do que é o documentário e do que é a ficção, né? E tudo é ficção, no fim das contas. É tudo ficção. Por isso que é bom. É tudo ficção, mas ao mesmo tempo essa frontalidade do cinema, de mostrar o que está de imediato frente à câmera, é também documento. Sim, sim. Né? O cinema, por si só, é documento. Mesmo se você está ficcionando esse documento, ele é um documento da realidade. É um documento que esteve na frente da câmera, de alguma maneira, né? Logo, então, todo filme é um documentário. A grande questão é o quanto você vai se aproximar do formato documentário, o quanto você vai se aproximar do formato ficção. Mas... O documentário também pode ser ficção, então... Pode, sabe? E muitos são. No cinema, especificamente, é uma linha muito tênue, a ficção e o documentário. E o terror, O terror no cinema fica ainda muito mais claro isso, porque o medo é tão conectado com a nossa realidade que mesmo o terror de espírito tá falando sobre o que a gente sente. Sim. Né? O terror sobrenatural, ele tá falando sobre o que a gente sente na nossa realidade material. Mas esse é um filme eu acho que eu gosto bem mais do Nope. Porque ele... Nope também eu gosto mais. Ele me deu uma sensação esquisita, assim, sabe? Dessa... é muito... é muito... É muito... Sei lá, foi mais... Corra. Eu fiquei pensando... Corra é um filme mais direto. Muito, né? Nope eu fiquei sentindo, sabe? Sim. Por um tempo, assim. Tipo, o que é aquele bicho? O que é aquilo? O que tá acontecendo? O fato de ele ser uma nave, mas ele não é uma nave, ele é um bicho... Mas aí pode ser que seja o chapéu do cara. Enfim, toda aquela maneira como o bicho muda e como o protagonista se relaciona com aquilo, enfim. Eu também gosto muito da parte do macaco. Muito. Me pega muito. Eu lembro que eu fiquei pensando muito naquilo. E assim. Quando eu assisti em casa, eu voltava naquilo, porque me pegou muito comigo, assim, mexeu muito comigo. A forma com que aquela pessoa, aquela criança é desumanizada e como ele usa a violência que aconteceu com ele pra lucrar. Sim. Me pega muito, porque a gente tem... Pra transformar em mercadoria. A gente tem que... Algumas vezes a gente tem que reafirmar a nossa violência pra validar ela. Não a nossa violência, a violência que a gente sente. Sim. Pra validar ela. Então ele faz do maior trauma da vida dele um parque... para as pessoas irem visitar. E aí tem um espaço escondido dentro da casa, dentro do escritório dele, para ele receber mais dinheiro ainda, para explorar aquilo ainda mais. Como se a pessoa tivesse com uma ferida e o tempo inteiro, não, tá bom, para ganhar, vai lá, cutuca. É muito forte. E ele chega até o momento dele achar que ele tá invencível, né? Ele chegou um momento que ele fala, cara, já cutucou tanto, É um filme que discute essa questão da sociedade do espetáculo e tudo mais, Fala sobre o apagamento da importância do ator negro na origem do cinema. Sim. Aquele filme do curta do cara cavalgando, que tipo, o cara não era nem creditado, ninguém sabe o nome dele. É aquele negócio, é dito que o primeiro filme da história do cinema é a chegada do trem na estação ou a saída dos operários da fábrica, mas aí esquecem do primeiro homem negro em cima do cavalo. Né? Psicose vai ser uma pedra angular pro filme de terror popular italiano ali. E o cinema de popular italiano, naquele contexto ali, década de 60 e tudo mais, a gente tem ainda um cinema
um cinema gótico, um cinema de terror gótico, que o Mário Bava vai ser fundamental para consolidar em filmes como Chicote e o Corpo, por exemplo, mas que ainda não são giallos. E aí o Mário Bava vai lançar filmes como A Garota que Sabia Demais, que já começa a iniciar o cinema, o giallo, né, enquanto um subgênero, mas ainda um subgênero que não era popular, ou seja, que levava grandes públicos ao cinema. Logo depois, o Mário Bava ainda lançaria 6 Mulheres para o Assassino, e finalmente o gênero se consolidaria como um filme, como um gênero popular, com o Dario Argento lançando Os Pássaros da Pluma de Cristal, né? Que é um cinema também de serial killers, que você assistiu recentemente, né? Assisti recentemente, o primeiro filme do Argento, e que é um puta filme porque tem essa brincadeira também da identidade do assassino, né? Que é uma coisa muito importante em muitos filmes sobre serial killer. Né? Hitchcockiano totalmente, porque você tem uma ideia de quem é, mas chega um momento que você começa a ter as dúvidas plantadas. Só que o bom diretor consegue te levar para um caminho que você não imagina que é aquela pessoa, sabe? Você se entrega tanto ao filme que você não fica maquinando, tipo, cara, quem é? Eu acho que é aquele cara. Não importa tanto. A parada é você se entregar e deixar o filme te revelar. Perfeito. E aí a grande diferença do giallo, talvez, pra Psicose, é como eu disse anteriormente. O Hitchcock, ele fazia de tudo pra tornar o filme ágil o suficiente para que você não pense na possibilidade de ser outro assassino, senão aquele que ele apresentou inicialmente, e dar o reviravolta nesse sentido. Porque em Psicose, é isso. Só há 2 possibilidades. Ou é o Norman Bates, ou é a mãe, tá ligado? Então, uma escorregadinha no filme era o suficiente pro espectador resolver o problema. Então, o Hitchcock ele faz de tudo durante o filme pra você não pensar na possibilidade de ser outra pessoa e pra não dar essa escorregada em nenhum momento. Porque só há 2 possibilidades. O espectador tem 50% de chance de acertar. Só que ele tem 50% de acertar se ele pensar. Se ele não pensar, ele nem vai ter chance de acertar, porque ele não vai ficar pensando nisso, né? Porque o Crepúsculo, ele é um filme adolescente, como vocês trouxeram, e ele vive esses dilemas da adolescência, né? É a clássica história, assim, porque existem tropos narrativos, existem estruturas narrativas que se repetem ao longo da história, você só muda o contexto em que elas estão adaptadas, o contexto histórico e a sua, para quem é o seu público-alvo especificamente também, né? E Crepúsculo é a clássica história da mulher entre 2 rapazes, com qual que eu vou escolher. Só que aí o que como é que é o nome da atriz? A Stephenie Meyer. A autora, isso que eu quero dizer. A Stephenie Meyer, ela cria esse dilema a partir dessa moça entre 2 rapazes, mas esses 2 rapazes representam alguma repressão adolescente, de fato, né? Então tem uma conexão melodramática ali do Edward sendo a razão, ou seja, a escolha racional, e o Jacob sendo o corpo, né? Sendo o corpo, sendo um negócio meio paixão, passional e tudo mais. O lance dela, da autora, ela é de uma religião... O que ela é mesmo? É Mormon? Eu acho que é uma coisa assim. Mas não tenho certeza. Ela é Mormon, então tem, tipo, todo esse tabu do sexo, assim, porque a Bella, né, a Isabela, ela vive esse negócio dela ter um desejo que ela não pode cumprir, porque se ela cumprir, ela vai morrer, sabe? Tanto é que ela transa com o Edward uma vez, engravida e morre. Sabe, assim? E valeu a pena. Mas eu acho que a razão no filme é o Jacob. E o Edward é a emoção. O Jacob é amigo da família. O Jacob fica tentando colocar ela pé no chão. Ele não vai matar ela. Ele vai matar ela, vai trazer perigos, que tem outros vampiros que ele é o ser humano. Não, ele não é ser humano, ele é um lobo. Ele é um lobo. Não, mas é a razão, mas é porque na verdade ela brinca um pouquinho ali com... que não é exatamente uma coisa fechada, é razão e emoção, não, sabe? Sim, acho que eles se invertem bastante, inclusive. Tem filmes que você espera mais que ela fique com o Jacob do que com o Edward. Eu quero dizer no sentido assim, ela... Desde o início a gente entende que ela se apaixonou pelo vampiro. É aquele amor à primeira vista que ela teve ali naquela cena segurando o carro ali e tudo mais. Ela se apaixonou pelo vampiro. E o cara é o que ela fica com dúvida, o Lobo, né? Ele é o cara que ela fica com dúvida porque ela vê ele sem camisa. Aliás, só vê sem camisa. Enfim, e aí ela tem essa conexão corporal com ele ali em algum momento, mas também racional de proteção, esse negócio de abraçar. Mas o que é uma drag queen, então? O que é uma drag queen? Vamos lá. É uma forma artística. Então, forma artística. Tem pintura, tem escultura, tem artesanato, tem drag queen. É uma forma artística. É uma forma artística que o material é humano. Então, se a cerâmica mexe com argila, se a tapeçaria mexe... A drag, ela mexe com um ser humano. Tem homens fazendo drags, tem mulheres fazendo drags, tem crianças, tem idosas, tem... E aí essa forma artística, ela tenta colocar em cena um jogo com a nossa percepção de gênero.
historicamente, a maior parte das drags foram performances jogando com a noção do que era atribuído de feminino numa sociedade. Então, bom, essa sociedade imagina que feminino é cabelo, toma 10 quilos de cabelo. Feminino é salto, toma 40 centímetros de salto. Feminino é a cara, um tom, a pele do rosto um tom mais claro, toma uma pasta branca de rosto de palhaço. Mas isso é importante dizer. Sempre que a performance drag existe, ela vai tomando outras proporções, assim. Próxima semana, vamos jogar Mario Kart, gente. Podia ter uns itens, né? Uns machados pra me defender, sei lá, porra. Machado pra servir de espírito, pô. Pô, o bicho me pegou no colo. Filho da puta, filho da puta, filho da puta. Que maneiro, cara. Anda pra trás. Sim, não guarde isso. Você fica quieto. Conseguiu, hein? A lanterna não tá desligando, a lanterna não tá desligando. Corre! Vamos parar de fazer te matar. Eu fiquei chocado, porra! Filho da puta vai precisar. Ah, porra, não, tchau. O bom é que a gente já aceitou que é impossível a gente ganhar esse jogo, acabou, né? já. É impossível. Eu já tô só esperando bater o tempo. Caralho, que porra é essa, viado? É meio só... Pô, a mulher tá vindo, só tem uma saída. Ela vai me cercar. Ai, meu Deus. Sai, filha da puta! Caralho, que mulher escrota, cara. Ela é perigosa? Ah, como é que ela vai me pegar aqui? Quero ver. Ela vai pegar aqui. Vem, vem! Não, não vem não, não vem não, deixa pra lá. Enganei o jogo. Caraca, que otária. Olha lá, feiona. Dá um grito aí. Eu quebrei o jogo. Mengo! Mas o caso Cidade de Deus é um caso interessante pra gente entender o tal do cinema da retomada, né? Porque apesar de ser um bom filme, que eu também acho um bom filme, a gente pensar nessa lógica. Por que será que foi esse filme que concorreu a 4 Oscars e não outro? E veja, a gente tá falando isso porque não foi o filme selecionado pelo Brasil para estar no filme estrangeiro. Acho que até foi, mas foi no ano não foi escolhido. No errado. Lá, foi no ano errado, sim. Ele foi, Então, assim, no ano que concorreu a 4, não era a seleção brasileira, porque foi já tinha sido no ano anterior e não foi indicado. E por que foi esse que concorreu a 4 Oscars? Fácil. Porque tinha distribuição internacional e porque dizem as más línguas. Uma vez eu conversei com alguém que disse que a Miramax botou cerca de 3 vezes o valor do orçamento do filme em campanha para divulgar ele nos Estados Unidos. 3 vezes. Caralho. Então, se o filme custou 10 milhões, próximo de 10 milhões de reais, que eu acho que é mais ou menos isso que ele deve ter custado na época, a Miramax teria investido mais de 30 milhões de reais, o equivalente de 30 milhões de reais para publicizar ele nos Estados Unidos. Agora, mas tem a questão de linguagem também, né? E tem uma questão de linguagem. Tem uma linguagem muito palatável para o público americano. E é isso que eu ia falar. Por que a Miramax compreendeu que o Cidade de Deus valia a pena ser investido? Porque era um fenômeno de linguagem não só norte-americana, né, mas universal. Se a gente pegar assim, outros cineastas também que falam de Cidade de Deus como uma grande referência do cinema brasileiro, porque ele meio que evadiu divisas, né? E fez uma coisa que é importante no meio de tudo isso, né, que eu acho que o Ryan Coogler e o Michael B. Jordan falam muito isso, né? De que eles, enquanto meninos negros vendo Cidade de Deus, eles se depararam com um filme que tinha protagonismo negro. E aí eles ficaram abismados. E o Ryan Coogler fala isso, né? O diretor do Pantera Negra, assim, que... Do Creed também. Do Creed. Ele disse assim, do Fruit Valley Station, que é um baita filme. Ele disse, cara, pra mim esse protagonismo negro era muito importante. Sim. Né? E aí, claro, depois a gente vai ter toda a discussão dirigido por 2 pessoas brancas, de classe média, né? Ou seja, que não estavam no seu habitat mesmo, mas aí a gente precisa de um desencontro só para falar sobre Cidade de Deus. Ele transformou minha visão sobre a atuação, sobre a atriz que eu queria ser, sobre a importância da profundidade na vida e na cena. E ele me encaminhou para o método que falam. Amei a pergunta dele. Eu acho que tem muito preconceito
E eu também entendo um pouco que tudo que é muito disseminado assim, as pessoas perdem a essência e você não entende exatamente o que é a verdade daquilo. Mas, basicamente, são muitos exercícios e muitas técnicas para você ir se treinando como ator melhor. Por exemplo, Meisner fazia a repetição, que é você começa parado na frente de outro ator. Sim. E você... Primeiro começa com coisas físicas, tipo, você tá com uma camiseta listrada, e aí você fala, eu tô com uma camiseta listrada. E isso salta para um lugar de você perceber o outro ser humano, cada mínimo movimento, detalhe. Uhum. Você fala uma coisa, como é que ele reagiu, como é que você se sente com o que ele fez. E pra levar isso pra cena, que é a grande virada de chave, que é, como a gente já tem um texto decorado, a gente precisa se agarrar em coisas que façam tudo ser muito visceral e único e novo. Agora, como eu falo aquela fala e como você reage, eu não sei se eu realmente estiver prestando atenção em você. Agora, se eu só falar e achar que você vai responder de algum jeito, nenhum dos dois está presente, né? São dois monólogos, o que é cena ruim. Uhum. A presença é algo fundamental. Presença é a maior das maiores qualidades para um ator, na minha opinião, humilde opinião. Então, acho que são sempre muitos exercícios para procurar presença, vulnerabilidade e conexão emocional, né? Vulnerabilidade e alguma outra coisa que eu não lembro aqui, que veio na minha cabeça e eu esqueci. Mas, então, assim, por exemplo, Stella Adler tem 12 passos para você construir um personagem. Então, eu pego um roteiro, eu, por exemplo, hoje estava fazendo as 5 colunas, que é basicamente... Então, assim, são muitas coisas, 5 colunas, basicamente, que eu pego um roteiro e eu vejo o que o autor falou de mim, o que o autor falou que eu faço, o que eu falei de mim, o que eu falei dos outros e o que os outros falaram de mim. Quando a gente está passando muito o roteiro, às vezes você perde algumas minuciosidades. Quando você faz essa lista, você entende claramente o que o autor quer de você, o que você pensa sobre os outros. Então, você tem um ponto de vista, e na vida, a gente, como ser humano, tem um ponto de vista muito claro sobre as coisas, e a gente, como ator, acha que o ator não tem que ter, o personagem não tem que ter, o personagem tem que ter um ponto de vista muito claro. Isso é muito específico, né? E você fala, tem vida ali. Que é? Eu não sei exatamente o que ela tá pensando, mas ela tá pensando em algo que faz eu sentir algo interessante. E a ficção científica tá colada ali com terror, inevitavelmente. Por que temos medo de alienígena? Porque a gente tem medo do desconhecido, do outro, daquele que a gente não entende. A gente sempre tem medo deles. Perfeito. E o alienígena é a representação disso, daquele que a gente não conhece no interior, né? Exatamente. É o medo do outro. É o medo de quem tá do outro lado do muro. De quem tá pra lá da fronteira. Uhum. O que ele quer quando ele chegar aqui? Ele é diferente de mim? Ele é parecido comigo? Sim. E a resposta da humanidade sempre vai ser a base do medo. Sim. Uhum. E aí, só que aí o que é o alienígena? Porque é nesse lugar que eu queria chegar, assim. Porque, como vocês disseram, a ficção científica, ela trabalha sob a ótica da nossa realidade no presente, né? Uhum. E como esse alienígena ele vai se moldando ao longo da história do cinema, da ficção científica, enfim. Porque se a gente for pensar, por exemplo, no zumbi, lá atrás era o voodoo e ele foi mudando na história. De pensar no Romero, ele tem uma origem, mas no final das contas está muito ligado ao sonho americano. O segundo filme do Romero, ele acontece todo dentro de um shopping, sabe? Ele é sobre consumismo, sobre consumismo, e etc. E o alienígena nesse meio tem assim uma mudança de uma perspectiva da visão do alienígena? O alienígena, tal como a inteligência artificial, o grande uso dele por bons escritores, né, roteiristas e tudo mais, é colocar nele a maleabilidade para falar de qualquer coisa, sabe? O Wells era sobre o colonialismo. Sim. A máquina do colonialismo, o monstro do colonialismo, os terrores que ele fez. Se você pegar o Distrito 9, por exemplo, não bloqueie esse... Não bloqueiem. Não bloqueiem. Vai fora. Se você pegar o Distrito 9, ele é sobre qualquer grupo que foi colocado numa periferia, cercado, e falou, eles são violentos, eles são burros, eles são menor do que a gente. Sim. Os judeus na Segunda Guerra Mundial, os palestinos atualmente, os muçulmanos. Qualquer construção de gueto numa cidade grande também. Qualquer construção de gueto. Aqui, até fiz essa brincadeira no meu vídeo. Segregação socioespacial como um todo, não só de grupos. Sim. Não é grupo, qualquer coisa, sabe? Uma outra coisa que tá muito presente no cinema de body horror, até por conta dessa discussão de gênero, essa discussão também do corpo feminino, etc.,
é a gente pensar... A Linda Williams fala muito sobre isso, né? Essa conexão do terror como um todo, mas sobretudo o terror corporal com a pornografia, né? Essa questão dessa grafia muito profunda que o cinema de terror se conecta, essa violência com o corpo e etc. Sobre essa noção mais violenta porque a Linda Williams vai dizer justamente que a pornografia e o terror eles se conectam de alguma maneira, enquanto gênero, por essa perspectiva onde cada vez mais o terror hoje parte sob a lógica do prazer pela violência, pelo prazer de ver a morte, e a pornografia cada vez mais na direção da violência do corpo. E também eu acho que tem uma leitura de que essa aproximação é por causa dessa coisa mais crua mesmo. Seriam os gêneros mais brutos. E ela fala inclusive do melodrama. Sim, também. Ela usa os 3 gêneros. Os 3 gêneros são gêneros mais brutos, que eles têm que ser meio que aquilo, assim. Acho que faz sentido, assim. Inclusive, a gente tem visto muito body horror que incorpora essa coisa sexual. Negocia de alguma maneira com esse cinema, talvez não pornô, mas um cinema mais sensual, erótico, né? sensual. O próprio Suspiro do Luca Guadagnino tem um pouco disso, e vira um body horror no final. Exatamente. Enfim, essa questão do Madame T, eu gosto dessa discussão, porque, enfim, eu acho que ela fala sobre muitas coisas. E uma das coisas que ela fala é que, tipo, tem alguns certos filmes que não é pra ser gostado, entendeu? Então, sei lá, tipo, eu gosto muito do Magic Mike 2. E as pessoas falam assim, como que você pode gostar desse filme e tal? Tipo, ninguém assistiu. Ninguém assistiu porque é um filme de stripper, e as pessoas, obviamente, têm sua masculinidade muito frágil. Então, falam, não vou assistir, não é um filme pra gostar, porque é um filme pra mulheres, é um filme de stripper e tal. Tipo, não vou ver, né? E tipo, o filme tem N valores, entendeu? Se você se permitir assistir. Madame tem a mesma coisa. Fala, essas meninas adolescentes, por que eu vou ver o filme da Sydney Sweeney sendo... Homem-Aranha Série B. Homem-Aranha Série B, tipo, sabe? Nem sabia que ela tava no filme. Obviamente, o filme tem méritos e deméritos e tal, e muita gente, quando critica, fala desses méritos, enfim. Mas eu acho que, antes disso, vem um julgamento de valor. Sim. Que, a gente, como crítico aqui, a gente tem que passar por esse julgamento de valor e não pode dar bola pra isso. As pessoas não podem entrar no filme com opinião pré-concebida. Você tem que, você tem impressões, você tem expectativas. Eu acho que o filme vai ser isso ou aquilo. Mas, entra aberto, pode ser diferente. Até o Coringa, assim, eu tava com muita boa vontade, queria assistir, acho que ainda vou ver e, sei lá, talvez até goste, assim. Mas é isso, o cara, ele já pegou e inverteu tudo, né? Tipo, alguém tweetou esses dias aí um negócio muito perfeito, assim, que antes os filmes de viado foram tomados pelos incel, então, tipo, o Clube da Luta, Matrix e tal, todos os filmes sequestrados pelos incels, e agora fizeram o contrário, pegaram o filme super-herói e foi completamente sequestrado pelos viados, então, tipo, galera que é fã da Lady Gaga, assim, batendo palma pro Coringa e tal. Tu viu a sessão em São Paulo que deu problema, né? Sim, é maravilhosa essa história. E aí os incel ficaram completamente todo mundo puto e tal, porque, acabaram com o Coringa, não sei o que e tal. Então eu acho que tem algumas expectativas que, é muito legal você transgredir, entendeu? Sim.